quem é vivo sempre aparece, não é esse o ditado? Eu sempre pensei muito, achei curioso, eu sempre fui um observador da vida das pessoas e para tentar fazer paralelos com o que eu vivenciava, o que eu pensava e com essas diferenças poder me entender. A parte de entretenimento sempre foi algo que me atraiu muito desde pequeno. Eu sempre passei muito tempo na televisão ou sempre me envolvi com leitura, não tanto quanto eu gostaria na época, mas eu sempre tive muita convivência com a escrita e com reflexões, então esse meu mental sempre foi muito ativado. Só que eu sempre respeitei muito meus momentos de não tô afim de fazer alguma coisa, esquece, vou fazer outra, e às vezes deixava coisas de lado, pensando principalmente em seriados e filmes ou até mesmo livros. Com o passar do tempo, e com a acessibilidade que as pessoas tiveram, né, ao entretenimento, como por exemplo seriados que hoje no celular você consegue ver, você consegue baixar e para qualquer lugar que você vá, você está assistindo, né? Mas a base de tudo isso acaba sendo o consumo. Nós estamos consumindo informação, mesmo que ela seja de entretenimento, a todo momento. Eu sentia, mesmo sem ter noção racional disso, mas intuitivamente na época, quando eu comecei a me envolver de fato com a minha própria programação, que foi num contexto onde eu parei de assistir televisão, eu comecei a ver minhas próprias séries e criar meu próprio cronograma, né, do que eu iria assistir, que eu tinha muito essa questão do ritmo, do preciso assistir, ou melhor, eu vou assistir, mas ok, agora peraí, eu preciso digerir tudo isso, eu preciso pensar sobre isso. Então eu meio que tinha até um limitezinho, né, imaginário de que eu uso até hoje. Se eu vou ver um seriado, por exemplo, eu vejo um episódio por dia. E as pessoas, né, meus amigos, até minha mãe, meus familiares, eles faziam maratonas e eles consumiam. E eu achava isso muito estranho. Eu falo, gente, mas como é que você consegue digerir tudo isso, né? Não que eu pensasse isso na época, mas a base do raciocínio era esse, de como eu conseguia absorver tanta coisa, chegar a tanta informação e absorver tudo isso e ficar ok. A gente muitas vezes é coagido, né? A gente é levado para esse movimento de consumo, e principalmente quando a gente fala de literatura, já que as mídias digitais, filmes e seriados, música, hoje é muito mais no stream, né? Não tem a mídia física do que os livros, por exemplo. Então os livros sempre tiveram esse apelo, né? Depois que você se envolve, que gosta do consumo, de comprar livros, do ter livros, do bem físico mesmo. Graças a Deus que hoje isso está mudando com o advento da tecnologia, né, dos livros digitais. E em comparação, quando eu comecei a observar que o que interessava não era a forma do conteúdo, mas o conteúdo em si. Então, muitas vezes, se eu li um livro digital, a experiência era a mesma do que eu ler um livro físico. Então, eu comecei a fazer esses paralelos. Lógico que eu estou falando para vocês de uma forma resumida e passando anos de percepção. Mas o ponto é, eu estive inserido nesse contexto de consumir, o que envolvia comprar, o que envolvia até mesmo ler, e muitas vezes não entender coisas ou não parar para dar um distanciamento daquela informação ser assentada e ficava naquele gatilho do termino o livro, já quero o próximo, termino o livro, já quero o próximo. E isso gera, né, se a gente pensar de forma prática, um certo tipo de vício. Então, nesse processo da literatura, e à medida que eu aumentava meu consumo, eu queria compartilhar com as pessoas na forma de escrita, depois vieram os vídeos, eu percebi que isso estava levando para um caminho onde estava me fazendo mal. Porque era um vício, era um consumo excessivo, eu naturalmente já sou uma pessoa mental, e isso estava me prejudicando à medida que eu não conseguia sentir ou exercer aquilo que era da minha natureza inata. Eu estava seguindo um condicionamento, se é que vocês me entendem, acho que sim, né? Porém, temos a grande questão que envolve a sociedade, que é vícios que são considerados bons, vícios que são inofensivos e que são até estimulados. Então, se a gente pensar, por exemplo, em alguém que lê, a gente pensa que ler é algo bom.
Ok, até aí tudo bem, é uma informação verdadeira. Porém, a gente entra na individualidade. Para uma pessoa, por exemplo, que ela já tem uma tendência para introspecção e que ela já lê, por natureza, uma quantidade razoável, ou seja, ela já tem uma predisposição natural para a leitura, para que eu vou estimular essa mesma pessoa para fazer uma coisa que ela já é boa? Se a gente vai pela regra do ler é bom, vamos ler, e que legal que você está lendo, a gente esquece, pode esquecer, a individualidade dessa pessoa, por exemplo, que já tem essa natureza. Então, quem, em contrapartida, é uma criança que é muito agitada, muito da atividade física, muito do experienciado, da extroversão, talvez se beneficiaria mais desses momentos de introspecção que a leitura fornece do que esse outro que já é introspectivo. E aí seria o contrário, estimular essa criança que tem uma facilidade com leitura às atividades externas, à extroversão, ao que é lúdico, ao que tira ela, né, da zona de conforto e põe em movimento. Quando a gente cristaliza um conceito, ou seja, quando a gente engessa ele de uma única forma, isso pode trazer prejuízo para as pessoas que estão fora da curva, para as pessoas que não se assemelham com o que é padrão. Isso foi me prejudicando na medida que eu era essa pessoa que tinha uma natureza já propícia para a leitura. Só que à medida que eu lia bastante, eu passava a trabalhar tudo na minha vida, a observar e a sentir com o campo das ideias. Então isso foi me limitando para o contexto das experiências, para tudo que eu poderia viver de fato. Inclusive o contato com as pessoas, as amizades, as vivências, tudo aquilo era projetado para uma versão ilusória do livro. Mas eu quero que vocês me entendam à medida que eu falo que não que o livro seja ruim, mas que a gente precisa se conhecer, à medida que a gente se conhece, que a gente sai de questões engessadas do tem que ser assim ou tem que ser assado, a gente consegue entender o que é bom para mim e o que é bom para o outro. E que não existe um ponto onde a gente consiga dizer isso aqui é bom para todo mundo. Diante disso, eu percebi que a leitura estava me fazendo mal, no sentido de que eu estava consumindo muita coisa e não dava esse espaço para clarear as ideias. Então eu fui diminuindo o ritmo, diminuindo até meu prazer por ler. E com isso a produção de conteúdo também parou de fazer sentido, até que isso me levou para o despertar, para o gatilho da consciência de coisas que eu poderia fazer além do refletir, do racionalizar, do introspectar, digamos assim. E foi quando eu passei esses últimos 2 anos, né, longe dessa leitura, longe desse mundo literário, longe do consumo até, inclusive com relação a séries e tudo mais. E passei a viver a vida da forma que ela tem que ser vivida. E lógico que isso não foi um processo consciente, foi um processo muito da natureza me levando para isso, mas até que chegamos ao outro ponto onde a gente consegue ter uma visão de águia, né, que é a visão do todo, a respeito de tudo isso. E a gente consegue ver que não existe esse conceito de bom ou ruim, de certo e de errado, e que tudo é experiência. E que uma vez que eu consiga me entender e saber o que é bom para mim de fato, eu consigo voltar pro polo das leituras, só que de uma forma muito mais construtiva e muito mais produtiva. Então, hoje, quando eu volto a ler, né, quando eu voltei a ler, foi um processo muito difícil para mim, porque eu não queria e eu tinha criado até uma certa aversão, porque eu associei aquilo com algo ruim que me fazia mal, quando não era, né, na verdade. Mas à medida que eu voltei a ler, com mais maturidade talvez, com mais clareza, eu comecei a ler aos poucos, digerir, não me atribuir metas loucas e reais, porque se você parar para analisar, né, se a gente pensar, quantos livros existem na face da Terra e quantos livros a gente quer ler? Então é uma conta que não bate, gente. Vamos ser realistas aqui e admitir que a gente nunca vai conseguir ler tudo que a gente gostaria de ler. Sempre vai existir alguma coisa nova, sempre vai ser criado algo pra gente que nos interesse, né? Então, a vida é muito rápida, a gente tem que ser muito seletivo e realmente investir naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente quer.
Então isso me trouxe de volta ao mundo da leitura. Até o tipo de leitura mudou muito nesse contexto, porque eu passei a querer ler coisas que trouxessem mais consciência, que condissessem com esse estilo que eu acreditava, e mudar também a forma que a gente passa esse conteúdo, né, para despertar a consciência de pessoas com quem a gente compartilha, com quem a gente troca, com quem a gente conversa, para que todos possam ter essa consciência mais minimalista, mais essencial do que é importante e do que realmente a gente tem que permanecer vinculado, independente do tipo de consumo, do tipo de regra e padrão pré-estabelecido por todos os contextos sociais. A proposta do retorno, e até falar sobre isso, é talvez trazer um pouco de lucidez para as pessoas que gostam de literatura e que gostam do entretenimento e que tem essa veia mais reflexiva, para que também experimente outras coisas e saia um pouco das páginas dos livros para as páginas da vida real. E para dizer que não vai existir uma periodicidade para novos vídeos, para como tem que ser, para o que vai ser muito fluido e eu quero que seja muito orgânico isso. O blog continua ativo, né? Nunca descontinuei ele, embora eu parei de postar coisas novas, mas o blog continua lá com muito conteúdo, com muito material para quem quiser ver. E até de vídeos antigos, as pessoas continuam comentando e eu acho muito bacana. Eu sou muito grato por esse carinho e de troca que acontece. Mas é isso. Vamos aí aos poucos, vamos deixar fluir, vamos trocar, compartilhar de diferentes formas.